dizem a mesma coisa, só que o capítulo seguinte diz o que o anterior disse e um pouco mais. Foi claro? Exemplo, Daniel capítulo 2 fala de uma estátua. Daniel capítulo 7 fala de 4 animais. A história da estátua no 2 é a mesma história do 7, do capítulo 7. Só que o capítulo 7 fala o que o 2 falou e acrescenta coisas novas. O capítulo 8 fala o que o 2 disse, o que o 7 disse e acrescenta coisas novas. O Apocalipse 13 diz o que o capítulo 2 disse, o 7 disse, o 8 disse e acrescenta coisas novas. Isso é paralelismo profético. A gente vai de passo em passo, avançando, crescendo cada vez mais. Por isso que você vai perceber que lá em Apocalipse 13 tem alguns detalhes que não tem em Daniel 7. Tem muita coisa bem semelhante e tem alguma coisa a mais. Porque à medida que você vai estudando, vai crescendo. A Bíblia diz que as revelações proféticas e as verdades de Deus são como a luz da aurora, que vai brilhando, 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 até se tornar um dia perfeito. Você, quando acorda 3 da manhã, está escuro. Mas se acordar às 6, já está claro. Vai brilhando, vai iluminando. Assim é o estudo da Bíblia. De um para o outro vem luz, 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 entendimento, compreensão, até chegar o dia perfeito e a gente entender tudo e dizer, agora eu sei para onde eu vou. Eu sei se eu vou para a direita ou para a esquerda. Agora eu tenho conhecimento suficiente para tomar uma decisão. Por isso Jesus disse no estudo de ontem, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ok, já vimos então que o assunto de Daniel também aparece no Apocalipse. Uma vez que isso está claro, voltemos para Daniel 7, por favor. Lá onde você estava segurando. Daniel 7 nos falou de 4 animais. Vamos relembrar os 4 animais. Não precisamos ler, você já decorou, vamos apenas ao nosso exercício de memorização. O primeiro animal era um leão. Pode olhar para cá. O segundo animal era um urso. O terceiro animal era um leopardo. E o quarto animal era o terrível. Vamos complicar um pouquinho mais. O leão tinha quantas asas? O leão, 2, eram asas de águia. A águia tem 2, então 2 asas. Quantas costelas na boca tinha o urso? 4 ou 3? Cuidado para não botar costela a mais aí. Eram 3. E o leopardo tinha quantas cabeças? E quantas asas? 4 também. E o terrível tinha quantos chifres? E os dentes eram de leite? Eram do quê? De ferro. Muito bem, de ferro. E as unhas eram de bronze. Você vai ver daqui a pouco. A partir daí vem a pergunta. O que quer dizer esses 4 animais? Você sabe a resposta. Animal em profecia quer dizer o que mesmo? Rei ou reino. Vamos conferir agora? Daniel 7, verso 17. Daniel 7, verso 17. Atenção, você que está acompanhando esse estudo pelo DVD, pela televisão ou pela internet, pelo YouTube. Atenção. Daniel 7, versículo 17. Esses grandes animais que são 4 reis que se levantarão da onde? Da terra. Então o mesmo capítulo 7 diz que esses 4 animais são 4 reis. Está claro isso? Sim ou não? São 4 reis. E se existe um rei é porque tem um reino. Todo rei tem o seu reino e todo reino tem o seu rei. Por isso são 4 reis ou 4 reinos. Dos 4 animais, qual deles chamou mais a atenção de vocês? Vamos fazer uma votação. Esse ano é ano de eleição no Brasil. Vamos fazer uma votação. Quem acha que o leão chama mais atenção com 2 asas? Levante a mão. O leão. O leão tem algum voto? Ih, não tem nenhum voto. Tem um. Quem acha que o urso com 3 costelas na boca chama mais atenção? Levante a mão. Ok, não teve nenhum voto. Quem acha que o leopardo com 4 cabeças e 4 asas chama mais atenção? Levante a mão. Já teve mais votos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quantos acham que o terrível chama mais atenção? Levante a mão. Ganhou no primeiro turno. Não precisa nem ter segundo turno. Veja o que Daniel diz. Daniel 7, versículo 16. Desculpe, Daniel 7, verso 19. Perdão, não o 16, o 19. Daniel 7, 19. Diz assim: então tive desejo de conhecer o quê? A verdade sobre o quê? A respeito de quê? Do 4º animal. Paremos aí. Daniel teve desejo de conhecer a verdade sobre o 4º animal. Exatamente esse que chamou a atenção de todo mundo aqui.
Ele diz, eu quero saber a verdade sobre o quarto animal. Por que diz isso? Verso 19. Então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro, cujas unhas eram do quê? De bronze, que devorava, fazia em pedaços, pisava aos pés o que sobejava. Exatamente isso, os quatro animais são quatro reis ou quatro reinos, e o quarto animal chamou muito mais a atenção de Daniel. Já que os quatro animais representam quatro reinos ou quatro reis, vamos saber agora quais são esses reinos e quais são esses reis. Todo mundo sabe que no passado, nações, reinos, impérios dominaram o mundo, em épocas diferentes, em situações diferentes. Mas houve uma época em que quatro reinos dominaram sucessivamente, ou seja, um após o outro, de uma forma impressionante. E o profeta Daniel está profetizando exatamente isso. E o que ele profetiza aqui já se cumpriu. Vejam, por exemplo, o leão. Ali está. O leão representa o primeiro império, nessa sequência que estou dizendo, que dominou o mundo político da época. O primeiro leão era símbolo da Babilônia. Babilônia ficou muito famosa, muito conhecida. Era uma cidade. A cidade cresceu, o poder aumentou. E através da sabedoria de um rei chamado Nabucodonosor, a Babilônia conquistou muita coisa. Tornou-se um império fortíssimo. E a Babilônia tornou-se o império mais importante do seu tempo. De uma simples cidade, tornou-se um grande império. A palavra Babilônia vem de Babel. Babel era uma torre que os homens fizeram há muitos anos atrás, antes de Cristo. Essa torre tinha dois objetivos. O primeiro era fugir de um segundo dilúvio. E o segundo objetivo era chegar até o céu com aquela própria torre. Ninguém pode chegar ao céu com as suas próprias obras. Ninguém pode chegar até Deus com as suas próprias atitudes. Ninguém pode ser salvo por fazer coisas boas. E o resultado é que, enquanto construíam a Torre de Babel, as pessoas todas daquele tempo falavam uma língua só, um idioma só. Naquele tempo não havia essa diversidade de línguas, de idiomas que tem hoje. Era um só. E quando Deus percebeu que os homens estavam indo além do limite, Deus fez uma intervenção. E essa intervenção fez com que as pessoas falassem línguas diferentes. As pessoas não se entendiam mais. Um pedia um martelo, o outro entendia serrote, o outro entendia uma chave de fenda, o outro entendia uma outra coisa. Eles não se entenderam. De repente perceberam que algumas pessoas falavam a mesma coisa e que os outros falavam diferentes. E eles viveram uma confusão. E essa torre chamou-se Babel, porque Babel significa duas coisas. Babel significa confusão e significa salvação pelas obras. Babel. E de Babel vem Babilônia. A palavra Babilônia vem de Babel. Ou seja, naquele tempo surgiu essa diversidade de línguas, essa confusão que até hoje tem aí, né? A gente vem do Brasil para cá, se não fala inglês, está perdido. Mas quem vai daqui para lá também não fala português, também está perdido do mesmo jeito. Ou seja, as línguas hoje são bem diversas. Muitos idiomas existem no mundo e muitos dialetos também. A gente anda aqui no centro de Londres e vê isso claramente, né? A Torre de Babel está na Praça Central lá. Você olha para um lado, tem um falando um idioma, para o outro tem outro falando, daqui a pouco vira uma confusão. E hoje almocei num lugar onde a moça era da Polônia e falava polonês, inglês, falava espanhol e arranhava um português. Eu falei, menina, você é a Torre de Babel em pessoa. Na verdade eu não falei isso, só pensei. Estava comigo o Wesley, foi muito interessante, né, Wesley? Nós aproveitamos e convidamos essa garota para vir aqui. E ela, pelo menos, ficou com o telefone, o endereço daqui, disse que na folga tentaria vir. É curioso isso. Então aí é a Torre de Babel. A diversidade das línguas. De Babel vem Babilônia. De Babilônia surge uma cidade. Dessa cidade vira um império. Esse império tem vários líderes e o principal deles, mais famoso, mais inteligente, foi Nabucodonosor. A Babilônia, do tempo de Nabucodonosor, o império dominou de 606, atenção aqui, senhores, a 539 AC. Todo mundo sabe que AC é antes de Cristo. E todos nós também sabemos que antes de Cristo a contagem dos anos era decrescente. Era do maior para o menor. Assim Babilônia dominou. Você está vendo ali o leão e ao lado uma pequena parte do mapa da Babilônia. Babilônia passou.
Nabucodonosor passou. O império dominou e não domina